Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, você já está alinhado com a vontade de Deus? Você tem buscado alinhar a sua vida com a sua palavra? Esse é o nosso prumo, esse é o nosso nível, esse é o padrão de Deus para nós. E nós vamos ver que a palavra de Deus nos fala sobre bem-aventuranças, já fizemos uma série de programas sobre isto e agora estamos vendo sobre os ais que a Bíblia nos traz. Nós vamos ver que houve momentos que nações disseram, ai de nós, ai de nós. E no programa de hoje vamos ver exatamente isso, uma dessas nações, a nação dos filisteus, reconhecendo o poder de Deus quando dizem, ai de nós. Então, no programa de hoje, o reconhecimento dos filisteus sobre o poder de Deus. Esteja com seu coração aberto para ouvir a voz do Senhor. Esteja com seu coração pronto para ser guiado pelo Espírito Santo, porque Deus fala conosco. Você crê? Deixe-o falar ao seu coração. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que Deus trata conosco individualmente, Deus trata conosco como família, Deus trata conosco como igreja, Deus trata conosco como nação. Nação. Sim, as nações, e a gente vai ver que até vai acontecer o julgamento das nações, que está lá em Mateus capítulo 25, Jesus falando a respeito disso. Os que estarão à sua direita, os que estarão à sua esquerda, e Jesus nos fala sobre o julgamento das nações. Vamos ver então sobre essa nação, a Filístia, que hoje é a Palestina. Nós vamos ver o reconhecimento dos filisteus sobre o poder de Deus. Um momento na história de Israel envolvendo a Arca da Aliança. Vamos ver? Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 4. Nós vamos ler do verso 5 ao 9. Diz assim: Sucedeu que, vindo a Arca da Aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo o povo de Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram, que voz de grande júbilo é esta no arraial dos filisteus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda para o arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram, os deuses vieram ao arraial. E diziam mais, ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Este é o texto que está aqui em 1 Samuel 4, contando uma história muito triste dentro deste capítulo na história de Israel. Quando Israel obedecia ao Senhor, quando Israel tinha um líder temente a Deus e firme, como Davi, como o próprio Salomão, como nos juízes, né, nós vemos Jefté, Sansão, Débora, Gideão. Quando eles tinham juízes, tinham pessoas que dirigiam bem a nação, como Josué, como Moisés. O povo era abençoado. O povo caminhava bem. Os reis bons, assim podemos dizer, não é? Como Josias, como Ezequias, como o próprio rei Asa, como Josafá. Davi é o modelo. Nós podemos ver que quando eles buscavam a Deus, a nação era abençoada. E aqui nós vamos ver que houve um momento, uma história triste em Israel. O seu
sacerdote, o seu sumo sacerdote Eli, tinha os seus filhos e os seus filhos eram pecadores. Os filhos do sacerdote Eli faziam absurdos na igreja ou ali naquele tabernáculo em Siló. O que eles faziam? Eles se prostituíam na porta, eles se prostituíam com as mulheres que vinham para trazer as oferendas ao Senhor. Eles abusavam ali da questão das comidas, do que se trazia para oferecer ao Senhor. Escolhiam um pedaço que queriam de carne sem que o ofertante pudesse oferecer ao Senhor. Faziam tantas coisas abomináveis diante de Deus. E o Senhor, então, trouxe uma palavra profética através de Samuel, que eles seriam julgados, seriam mortos. Houve uma batalha contra os filisteus. E ali estavam os israelitas. E então disseram, vamos trazer a arca do Senhor. Trouxeram a arca do Senhor. E no texto que nós lemos, os filisteus ouviram aquele júbilo, aquela voz de alegria do povo. Que isso? O que está acontecendo no meio de Israel, do arraial de Israel, no acampamento dos soldados israelitas? Que barulho é esse? Que voz é essa? Que aclamação é esta? E eles disseram, é a arca da aliança, os deuses de Israel estão no meio deles. Eles achavam que eram os deuses, pensando em mais de um Deus, como eles tinham vários deuses. Mas o Deus de Israel é apenas um, o Deus verdadeiro. O Deus criador dos céus e da terra. O Deus que tirou o povo de Israel do Egito com mão forte e braço estendido. O Deus fiel e maravilhoso que estava com seu povo e que tinha cuidado do seu povo, Deus presente. Mas com Deus não se brinca. Os filhos do sacerdote Eli estavam vivendo uma vida desregrada, estavam blasfemando de Deus com as suas atitudes, estavam se colocando contrários ao Senhor, vivendo em pecado e achando que Deus ia aceitar isto. Infelizmente, há muitas pessoas que hoje têm o título de até pastores, até missionários, até líderes de ministérios, mas que estão vivendo em pecado e acham que tudo bem, que Deus aceita, que não vai ter problema, que podem prosseguir assim. Mas não é assim. E nós vamos ver o que aconteceu com estes dois filhos do sacerdote, como foram mortos ali. Os filisteus disseram, os deuses de Israel estão no meio deles, ai de nós, ai de nós. Sabe, o inimigo, ele reconhece a força do nosso Deus. O inimigo reconhece a força e o poder da nossa oração, reconhece a presença de Deus, o poder desta presença no mundo das trevas e no mundo visível. Mas, para que Deus possa agir, para que Deus possa atuar, para que Deus possa cumprir o seu propósito e desbaratar os exércitos das trevas, é necessário que o povo de Deus esteja em santidade na sua presença, em santidade diante de Deus. Não, Deus não pode atuar no meio do pecado. Deus não vai atuar no meio do pecado. Mas nós vemos aqui os filisteus reconhecendo Deus e disseram, ai de nós, ai de nós. Nós estamos vendo nesta série de programas sobre os ais da Bíblia. O inimigo diz, ai de nós, porque a presença do Deus de Israel está no meio do seu exército. Ai de nós. Se esta é uma realidade, se o exército é do Deus de Israel, se o exército está alinhado com a vontade de Deus, então, realmente, ai do inimigo, porque Deus trará o seu juízo. Mas o pecado dos filhos de Eli trouxe derrota para Israel. Olha bem, em 1 Samuel 4, seguindo esse texto, dos versículos 10 ao 11,
nós lemos: então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado e cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Pelejaram os filisteus e Israel foi derrotado. O inimigo reconheceu a força do Deus de Israel. Ai de nós, porque o Deus deles está no meio do seu exército. Ai de nós, filisteus, ai de nós. Mas o próprio povo de Deus, através dos filhos de Eli, não reconheceram a santidade da presença de Deus. Deus não é um Deus de amuletos. Não adianta ter uma Bíblia aberta em cima da sua copa, ou do seu carro, ou na sua empresa, achando que a Bíblia aberta no Salmo 91 vai expulsar os demônios. Não é assim que funciona. A Bíblia não é amuleto, a Arca da Aliança não era um amuleto, não era um objeto de feitiçaria, absolutamente. A presença de Deus é viva. A presença de Deus em mim vai manter a minha casa cheia de luz e com a glória dele. A presença de Deus em você vai trazer a presença dele, a sua luz, a sua bênção, a sua verdade na sua empresa, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, onde você mora, onde você vive. Deus não age através de amuletos e de patuás, absolutamente. Então, os pecados dos filhos de Eli trouxeram derrota. Então, vamos ver o que vai acontecer nessa história. Vamos ver o poder de Deus na cidade de Asdod, uma das 5 cidades-estados dos filisteus. Uma cidade grande, murada, uma cidade próspera. Eles vão levar a arca para lá. Olha o que vai acontecer. Capítulo 5 de 1 Samuel, de 1 a 6, diz assim: os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod. No dia seguinte, eis que estava caído Dagom com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as 2 mãos estavam cortadas sobre o limiar. Dele ficara apenas o tronco. Por isso, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo não lhe pisam o limiar em Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod e os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Bem, os filisteus tinham toda a razão de estar com medo da presença do Deus de Israel no meio da guerra. Ai de nós, ai de nós! Então, venceram a guerra, venceram os israelitas e tomaram como troféu para si a Arca da Aliança. Levaram a arca para sua cidade, para Asdod. Imagina a festa que fizeram. O Deus de Israel, o Deus invisível, o Deus que não tinha figura como Dagom. Dagom, o Deus dos filisteus, era como um sereio, metade homem, metade peixe. Porque os filisteus, até hoje, ninguém sabe de onde vieram, os de Caftor. Os caftorins vieram do mar e habitaram ali em região da faixa de Gaza. Mas seu Deus era metade homem, metade peixe. E o Deus de Israel não tinha forma, não tinha figura, não tinha um rosto humano, não tinha um corpo humano.
ou de animais como Moloque, como aquele deus que tinha um jeitão de um touro, não como os deuses do Egito, em forma de cobra, de cachorro e de outros animais. Não, o Deus de Israel não tinha forma. O Deus de Israel apenas uma caixa de madeira coberta de ouro por dentro e por fora, com uma tampa maravilhosa chamada o propiciatório, com 4 argolas por onde se passavam os varais também cobertos de ouro, simbolizando a presença do Deus de Israel. Mas não tinha figura humana, não tinha figura para ser adorado. Levaram a arca para Asdod. E em Asdod, o que aconteceu? Aquela festa, aquela euforia, colocaram a Arca da Aliança diante do seu Deus, diante do altar de Dagon. Ali estava aquela enorme imagem, metade peixe, metade homem. E no dia seguinte, quando levantaram, Dagon estava caído de bruços diante da arca. Eram os deuses dos filisteus prostrados diante do Deus de Israel. Colocaram Dagon no lugar. Não conte para ninguém o que aconteceu. E no dia seguinte, na manhã seguinte, lá está Dagon, agora com a cabeça cortada e as palmas das mãos cortadas, de bruços, caído diante da Arca da Aliança. Era Deus dizendo, quem é Deus? Era Deus dizendo, eu não sou uma imagem de escultura, feita em semelhança de homens ou de animais. Não, eu sou o Deus invisível, o único Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus que é maior do que todo o universo, o Deus que enche e preenche todo o universo e todas as coisas existentes, e Ele é mais do que isso, porque Deus é Espírito, infinito, eterno, onipresente, onisciente, onipotente. Esse é o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus vivo, o Deus Criador. E ali o Senhor estava mostrando o seu poder em Asdod. Olhem o que vocês estão fazendo. Eu sou Deus. E olhem quem é o seu Deus. O seu Deus nada pode diante do Deus de Israel. Nada. Gente, não existem outros deuses. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Os deuses dos homens, diz a palavra, são vaidade, são mentira, mas o Senhor fez os céus. Se você não adora o Deus de Israel, se você não adora o Deus da Bíblia, se você não adora o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, você está adorando falsos deuses, ou trevas, ou Satanás. É isso mesmo. Ou é Deus, ou é a mentira, ou é a verdade, ou é o falso. Então, o Senhor continua mostrando o seu poder ali. Encheu aquela cidade de tumores. Em outras, um pouquinho para frente, você vai ver que foram hemorroidas. Era Deus humilhando a nação e mostrando, eu sou Deus. Vamos ver a Arca da Aliança na cidade de Gate, outra cidade-estado. No capítulo 5, do verso 6 a 9, continuamos essa história que diz, porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod e os assolou e os feriu de tumores tanto em Asdod como em seu território. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram, não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, o nosso Deus. Pelo que enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram, que faremos da arca do Deus de Israel? Responderam, seja levada a arca do Deus de Israel até Gate, e depois
de cidade em cidade, e a levaram até Gate. Depois de a terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, com muito grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhes nasceram tumores. Bem, Deus está tocando nas vidas, dizendo, cuidado, cuidado, preste atenção. Às vezes Deus toca no corpo dizendo, preste atenção, olha para cima, reconheça Deus, veja a história que está sendo escrita e olha para cima e reconheça Deus. Ali estavam os filisteus com a Arca da Aliança e levando problemas para as cidades. Asdod disseram, tira essa arca daqui. Não queremos o Deus de Israel, olha, acabou conosco, com a nossa cidade, todo mundo está com tumores. Foi para Gate, em Gate a mesma coisa. E além dos tumores, gente, você vai ver que teve também ratos. Quem gosta de ratos? Ratazanas que destroem, que comem o trigo do celeiro, a comida da cozinha e as doenças que trazem. Ratos e tumores. Ali estava na sociedade, na economia e na saúde do povo. Nós sabemos que tanta coisa acontece nas nações que deixam o Senhor. Ai, ai, ai de nós, disseram os filisteus, porque o Deus de Israel está no meio do seu exército. Ai de nós, ai daqueles que lutam contra o Senhor, porque o Senhor toma defesa do seu povo, porque o Senhor não aceita o escárnio, aquele que se coloca contra Deus. Com Deus não se brinca, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso também ceifará. Com Deus não se brinca. Ai, ai de nós, disseram os filisteus. Então, de Gate a arca agora em Ecrom. Vamos ver no versículo 10 ao 12 do capítulo 5. Diz assim, então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que em lá chegando, os ecronitas exclamaram dizendo, transportaram até nós a arca do Deus de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo. Então enviaram mensageiros e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram, devolvei a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo, porque havia terror de morte em toda a cidade. E a mão de Deus castigara duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com os tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. O povo começou a entender que era a mão de Deus. E disseram, não fiquem em Ecrom, tirem aqui a arca, não escarneçam do Deus de Israel. O Deus de Israel é mais poderoso que o Deus Dagom, que o nosso Deus. É claro, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, o Deus Criador, está acima de todas as coisas e ai daqueles que se colocam contra o Senhor. A gente prega o Evangelho de amor. A gente prega o amor de Deus, o seu amor pelos homens. Sim, Deus ama o ser humano. Mas quando você lê os Salmos, você lê Provérbios e você lê a história de Israel, as pessoas que se colocam em perversidade contra Deus, contra o Senhor, não tem jeito. Há juízo, há juízo. É isso que acontece com aqueles que, ai de nós, o Deus de Israel está no meio do seu povo. E nós possamos compreender esta verdade e ter forças
e saber que se Deus é por nós, quem será contra nós? E saber que é tempo de orar, e saber que é tempo de buscar o Senhor, é tempo de ter a presença de Deus no meio do povo de Deus, não como Israel estava com o pecado dos filhos de Eli, mas em santidade, pureza, como Davi, como Ezequias, como Josias, como outros reis que buscaram ao Senhor. Que lugar Deus ocupa na sua vida? Você tem levantado o nome do Senhor na sua vida, no seu trabalho, na sua família? Deus ocupa o primeiro lugar na sua vida? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo. Ore pedindo ao Senhor a sua graça sobre o seu viver, que você viva na presença dEle. Ore dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração, te peço perdão para os meus pecados. Perdoa-me, Senhor. Tenho vivido tão longe de Ti. Tenho vivido de maneira inconsequente. E eu sei que Tu estás nos céus, que Tu contemplas, que Tu vês todas as coisas. Perdoa-me, lava o meu coração, santifica a minha vida, dá-me a Tua graça, Tua presença, Teu amor, a Tua salvação. Quero viver para a Tua glória, em Tua doce presença. Eis-me aqui, usa-me, lava-me, encha-me com Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso que temos de fazer. Andar com o Senhor, na presença do Senhor e cheios da sua presença. Deus te abençoe ricamente e que você viva a palavra de Deus. Que a presença do Senhor seja real na sua casa e por onde você for. Até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá!